Bom dia a todos. Good morning, everyone. Esta missa será celebrada pelas almas de Lídia da Silva, João Raimundo, Emanuel Raimundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, reconheçamos as nossas culpas para mais dignamente celebrarmos os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, por mim, a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos.
Senhor, que fizestes consistir a plenitude da lei no vosso amor e no amor do próximo, dai-nos a graça de cumprirmos este duplo mandamento para alcançarmos a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro dos Provérbios. Toda a palavra de Deus é comprovada. É um escudo para quem nele se refugia. Não acrescentes nada às suas palavras, porque ele te repreenderia e passarias por mentiroso. Duas coisas vos peço, Senhor. Não nos negueis antes de eu morrer. Afastai de mim a fraude e a mentira. Não me deis pobreza nem riqueza. Concedei-me apenas o alimento necessário, porque na abundância eu poderia renegar-vos, dizendo, afinal, quem é o Senhor? E na miséria poderia roubar, e assim profanar o nome do meu Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo responsorial. A vossa palavra, Senhor, é a luz dos meus caminhos. A vossa palavra, Senhor, é a luz dos meus caminhos. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a graça de cumprir a vossa lei. Para mim vale mais a lei da vossa boca do que milhões em ouro e prata. A vossa palavra, Senhor, é a luz dos meus caminhos. A vossa palavra permanece eternamente, imutável como os céus. Desviei os meus pés de todo o mau caminho, a fim de guardar a vossa palavra. A vossa palavra, Senhor, é a luz dos meus caminhos. Com os vossos preceitos me tornei prudente, por isso detesto todo o caminho da mentira. Odeio e abomino a mentira, porque estou afeiçoado à vossa lei. A vossa palavra, Senhor, é a luz dos meus caminhos. Aleluia, aleluia, Aleluia. Está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Aleluia, aleluia, Aleluia. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus summoned the 12 and gave them power and authority over all demons and to cure diseases. And he sent them to proclaim the kingdom of God and to heal the sick. He said to them, "Take nothing for the journey, neither walking stick, nor sack, nor food, nor money, and let no one take a second tunic. Whatever house you enter, stay there and leave from there. And as for those who do not welcome you, when you leave that town, shake the dust from your feet in testimony against them." Then they set out and went from village to village,
proclaiming the good news and curing diseases everywhere. The Gospel of the Lord. Today we are celebrating the Memorial Day for Saint Pius of Pietrelcina, or Saint Padre Pio, one of the most popular saints of the last century. He died on September 23rd in 1968. And what is important in the life of this saint, even though we are celebrating this memorial feast, it is that he spent many hours in the confessional, hearing confessions for almost 50 years of his life. He died at the age of 81 years, and all his life he spent in San Giovanni Rotondo, the place where they have a convent. He was a priest, friar from the order of the Capuchin. And in 1948 came to him Saint John Paul II, the Pope, to confess with him. And 30 years late, in 1978, that priest who came to confess with him in 1948 became the Pope. So then, in the year 2000, the Pope Saint John Paul II canonized him at St. Peter's Square, and there were a crowd of almost 1 million of people. That time I had the grace to be in Rome, and in the same year when Saint Padre Pio was canonized. So Padre Pio used to say that the prayer is the greatest weapon we have. The prayer is the key to open God's heart. So he was the stigmata because he had the wounds of Jesus and he suffered his entire life. But he suffered, as he said, all that was possible for a human creature to suffer. When he died, the wounds of Jesus disappeared, and his body is still preserved. So in San Giovanni Rotondo, where he also created a hospital to alleviate the suffering of people, that was called the Casa for Acolhença, or a house to welcome people who is suffering. So Padre Pio had the power of bilocation. He had the gift to be in two places at the same time. Once the bishop suspended him to hear confession, but people start to come to confess, and he was in his room, but people used to confess with him. So when they told to others, I confess with Padre Pio, they thought it was impossible because he is not hearing confession. But he was hearing confession even though he was in his room, by this power of bilocation, that it is a human gift. It's not something that extraordinary. Some people develop this gift of bilocation. It is a supernatural gift that some people have. And Father Pio had this gift. So in this way, we are celebrating this saint today. And Padre Pio teaches us that our suffering with Jesus Christ is also a gift for us as it was for him.
to suffer because Jesus Christ suffered for us. And in today's gospel, Jesus is sending his disciples to be his presence where he couldn't go. When we are the presence of Jesus Christ, also the life of Jesus takes an extension in our lives. And in this way, in our days, we also become disciples of Jesus because we are invited by him also to be his presence where he is not physically. So in this way, he ordered the disciples, take nothing for the journey, because the preaching of the gospel is urgent. Neither walk with a walking stick, because a walking stick will delay you. So the message has to be proclaimed. Don't take sack, food, or money, because everything is going to prevent you to preach the gospel. He's saying, travel light, because what is the most important thing? It is the preaching of the gospel. This is why he is saying to them, don't waste your time. So our lives also, my brothers and sisters, when it is to live with Jesus, we cannot waste your time. We cannot leave for tomorrow our conversion. The time for the gospel is now. The time when Jesus asks us to hear, it's now. It's not tomorrow. So in this way, we are also, in the same way we hear the word of God, we become his presence. Because by the word of Jesus Christ, as we heard yesterday, we become the family of Jesus Christ. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, no seu ministério, ele não fez as coisas sozinho. Ele sempre contava com a ajuda dos seus discípulos. E hoje no Evangelho, nós vemos que ele então reúne os 12 e manda os 12 com poder e autoridade para ir pregar, levar a mensagem do Evangelho. E a palavra de Jesus é esta: vocês não percam tempo pelo caminho, vocês não se demorem a falar com este ou com aquele, vocês nem mesmo demorem muito tempo na casa que vocês entrarem, levem a vossa bênção, anunciem e vão de casa em casa. Vocês não tenham nada que vá atrapalhar a vossa viagem. Ou seja, é urgente a pregação do Evangelho. É urgente que o Evangelho chegue também àqueles que não o conheciam. Por isso Jesus, ele sabendo que a missão de pregar o Evangelho era também uma missão que ia, talvez, além da sua capacidade humana, estou dizendo humana, não estou dizendo divina, mas da sua capacidade humana de ir para muitos lugares ao mesmo tempo, ele nomeia os seus 12 apóstolos, que na verdade se torna aqui a semente da igreja que se originou a partir da pregação do Evangelho. Ou seja, nos 12 apóstolos está de fato a fundação, o alicerce da igreja, mesmo que depois Jesus vai dizer a Pedro, você é pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, mas Pedro era um dos 12, ele era somente, digamos assim, o representante dos apóstolos, mas é aqui que está fundamentada a igreja, nessas 12 colunas, nessa mensagem apostólica. Por isso a igreja é chamada de apostólica. Muita gente não sabe por que a igreja é chamada de apostólica, porque ela está fundada nos 12 apóstolos. Sem os 12 apóstolos, a igreja não seria apostólica, só seria católica e romana, mas a igreja é
católica, apostólica, romana. Una, santa, católica, apostólica, romana. Esses são os adjetivos da igreja, mas esta qualidade de apostólica é para dizer, daqui é que veio de fato a origem da igreja. E quando Jesus diz aos apóstolos que eles têm autoridade sobre todos os demônios, ele está dizendo, olha, os demônios não terão poder sobre a igreja, como disse depois a Pedro, o poder do inferno, não é? As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Então, ele dá autoridade sobre todos os demônios. Os discípulos curaram pessoas de demônios, porque depois eles vão falar para Jesus quando volta da missão, não é? Nós vimos Satanás cair do céu, nós vimos os demônios fugirem. Então Jesus deu esse poder aos apóstolos, mas foi um poder dado por Jesus naquele momento pessoalmente aos apóstolos. Nós poderíamos perguntar hoje, mas nós não temos esse poder sobre os demônios? Claro que nós temos. Nós temos o poder sobre o demônio muitas vezes que está em nós. É este o poder que Jesus dá também. Ou seja, muitas vezes a nossa vida pode estar também tomada pelo demônio e nós não percebemos. Olha, por exemplo, o demônio da preguiça é um deles. O demônio da preguiça é um deles que convence a pessoa a não fazer as coisas de Deus. Por exemplo, nesse tempo agora de pandemia que nós estamos vindo na igreja, não muita gente, há muita gente que pode vir na igreja, mas é preguiçosa. Ele não percebe que o demônio da preguiça está sobre ele, não é? Porque você vê as pessoas por aí, você vê as pessoas passeando, você vê as pessoas indo para lá e para cá. Então vai me dizer o quê? O demônio da preguiça está sobre você, cuidado. Então o poder que Jesus dá sobre os demônios é sobre o poder do demônio da preguiça, sobre o demônio que muitas vezes está em mim, que não me deixa, por exemplo, rezar, que não me deixa, por exemplo, me aproximar mais de Deus com uma relação mais íntima. Então o demônio não é somente lá um espírito, lá uma coisa que vem de fora, mas é algo que pode estar em você e você não percebe. Então Jesus dá esse poder para nós, para todos, para que nós vençamos os nossos demônios pessoais, que muitas vezes eles nos atrapalham nessa relação com Deus. Por que que os discípulos estavam pregando o evangelho? Justamente para levar o bem, justamente para levar a presença de Jesus onde Jesus não estava. E Jesus é claro para eles, olha, vocês vão e vocês não tenham nada, para que vocês não percam tempo. Ele diz, nem mesmo quando vocês entrarem numa casa, não gaste muito tempo naquela casa. Vocês entram numa casa, fica nela até partir dali, não fica para mais nada, deu a mensagem, vai-se embora, porque a palavra de Deus é urgente, ela precisa ser pregada. E ainda ele diz mais, se você vai numa casa e a pessoa não quer te receber, muito bem, não é? Você faça o quê? Você sacuda o pó dos seus pés, para que o pó dos seus pés fique naquela casa. Se a pessoa não quer receber Jesus, então mesmo aquilo que está naquela casa, que é a poeira, não traga com você, porque quem não quer receber a Jesus, ele não é digno nem mesmo que você receba nada dele. Você não pode receber nada, porque se ele rejeitar a Jesus, ele está rejeitando tudo. Então, se você é a presença de Jesus, a pessoa te rejeita, então significa que ela está rejeitando a Jesus. Você não leva nada, nem coma da comida deles. Na verdade é isso, nem faça isso. Por quê? Porque, de fato, se eles não querem a Jesus, então eles não querem nada, porque Jesus é tudo. Agora, o que Jesus está dizendo também é isto, não é? Não insista, porque o evangelho, ele não deve entrar à força nas pessoas. Ele deve ser uma recepção livre, gratuita. Se a pessoa não quer receber, não insista, não é? Muitas vezes, eu vou dizer aqui, às vezes a gente perde muito tempo rezando por alguém que não quer se converter. Não adianta perder o tempo, não é? A gente reza por alguém que quer de fato. Muitas vezes a gente reza, eu vou dizer isso, vou tocar no problema agora pessoal. Muitas vezes a gente fica rezando por um filho, por uma filha que não quer se converter. Não perca seu tempo, ele não quer, o evangelho aqui é claro, olha aqui, ó.
Se eles não querem, vocês vão embora. Sacuda o pó da poeira, não perca o seu tempo. Por que a gente vai perder tempo com árvore que não dá fruto, não é? Não adianta. Está o Evangelho: toda árvore que não dá fruto será podada e o seu galho será lançado ao fogo. Por isso, a mensagem de Jesus, meus irmãos, é uma mensagem livre, gratuita. É uma mensagem que a pessoa recebe com o coração aberto. É uma mensagem que a pessoa quer porque ela sabe que ela necessita daquilo para a sua salvação. Deus não violenta a pessoa. O Espírito de Deus é livre. Como diz, não é? Uma comparação: o Espírito de Deus é livre, ele sopra onde quer. Ele não está pedindo para a gente aonde é que ele tem que soprar. Então o Espírito de Deus é livre, e por ser livre, ele é dado livremente, gratuitamente para cada um de nós. É isso que Jesus fala. Por isso que Jesus, quando diz aos seus apóstolos: vocês levem o Evangelho, vocês levem exatamente para aqueles que creem. Isso serve para aquelas pessoas que muitas vezes ficam knock na nossa porta querendo pregar o Evangelho. Eles não entendem o Evangelho, porque o Evangelho diz: olha, se não querem receber, não volta ali para pregar. Quando a gente está convertido, a gente não precisa ficar ouvindo a mensagem de outros lugares, porque a mensagem de Jesus é clara. Você recebeu a mensagem, então você já tem a mensagem e você já está com a palavra. Nesse sentido, Jesus quer que nós dependamos da sua palavra. Por isso ele diz aos apóstolos: vocês não levem nada, porque o que é mais importante é a palavra, e vocês têm que depender da palavra. Como também vocês podem depender daquilo que os outros lhe derem. Numa outra parte ele diz: você coma daquilo que te der, e você receba aquilo que te oferecer. Você não peça nada, mas pregue o Evangelho. Então, é nesse sentido que os apóstolos também realizaram a missão de Jesus. E eu não poderia também deixar de mencionar que hoje nós estamos celebrando o dia do Santo Padre Pio, que nasceu, não é, em Peltrautina, na Itália, e morreu em 1968. E passou a vida dele toda atendendo confissão no confessionário, por quase 50 anos. Ele morreu com a idade de 81 anos e foi canonizado em 2002 pelo Papa João Paulo II, que no ano de 1948 tinha ido lá aonde ele passou a vida dele toda atendendo confissão, São Giovanni Rotondo. Ele esteve lá e se confessou com o Padre Pio 30 anos antes de se tornar Papa. E depois se tornou o Papa João Paulo II, e foi ele mesmo que canonizou o Padre Pio e o fez se tornar santo. Na verdade, quando eu estava na Itália, ia muitas vezes atender confissão em um santuário perto da onde tinha vivido o Padre Pio, e o Padre Pio tinha estado naquele santuário. E muitas vezes no confessionário eu ouvi testemunho de muitas pessoas. Isso no ano 2000, 2001, portanto há 20 anos atrás. Muita gente estava viva, muito testemunho de muita gente em relação ao Padre Pio. Testemunhos de santidade do Padre Pio. Pessoas que tinham se confessado com ele enquanto ele estava vivo. Porque em 2000 muita gente ainda tinha conhecido o Padre Pio. Os mais velhos todos tinham conhecido o Padre Pio. E muitos testemunhos de santidade. E testemunhos como assim, que as pessoas nunca, às vezes, entendem um santo enquanto ele está vivo, não é? Muitas vezes nós podemos ter um santo no meio de nós aqui, e nós não sabemos porque nós não entendemos a santidade. Essa é a verdade. Muitas vezes nós pensamos que os santos são loucos, né? E eles não são. Nós só vamos entender que eles não eram loucos depois que eles já se foram, depois que eles já estão no céu de fato. Mas o Padre Pio foi uma vez proibido pelo bispo de atender confissões. Por quê? Porque alguma razão. E as pessoas vinham
a São Giovanni Rotondo e se confessava com o Padre Pio, mesmo que ele não estivesse no confessionário. O Padre Pio tinha o poder da bilocação. O poder da bilocação é um poder, vamos dizer assim, parapsíquico, parapsicológico, e tem esse poder, algumas pessoas, de estar no mesmo lugar, de estar em dois lugares ao mesmo tempo. E isso que acontecia. As pessoas vinham se confessar, o Padre Pio não estava no confessionário, ele estava no quarto, obediente ao bispo, que lhe pediu para não atender a confissão, e as pessoas se conversavam com ele no confessionário, e ele não estava lá. Portanto, esse era um dos poderes que o Padre Pio tinha, poder supernatural, vamos dizer assim, que ele tinha. Outra coisa, o Padre Pio recebeu os estigmas de Jesus, e nós estamos agora celebrando nesta semana, e começamos a semana passada, nós estamos celebrando a novena do Senhor Santo Cristo. E o Padre Pio era um grande adorador da paixão do Senhor. Tanto é que ele recebeu os estigmas, as feridas de Jesus durante a sua vida. Por isso, se vocês virem uma foto do Padre Pio, ele sempre tem algumas coisas aqui na mão, como se fosse uma luva, justamente por causa das feridas que sangravam. E este era um sofrimento que ele teve, que vamos dizer assim, como ele disse, ele sofreu tudo aquilo que era possível a uma criatura humana sofrer. Então ele era um grande adorador da paixão do Senhor, porque para ele sofrer por Jesus era um presente que ele recebia. E nós estamos celebrando a novena do Senhor Santo Cristo, que na verdade é Jesus na sua paixão. Então, a exemplo do Padre Pio, nós somos convidados, sim, a fazer também deste nosso Senhor que sofreu por nós um presente de amor, adorá-lo na sua paixão, adorá-lo também no seu sofrimento. E fazendo esta novena nesta semana, nós vamos nos recordar disto, que o sofrimento do Senhor deve ser para nós também uma causa de maior santificação para cada um, porque olhando o sofrimento do Senhor, nós entendemos que os nossos sofrimentos também, eles servem para a nossa santificação. E o Padre Pio ainda construiu um grande hospital, que está até hoje lá, para justamente aliviar o sofrimento das pessoas que estão doentes. E este hospital se torna uma referência que foi fundada e criada por ele para justamente ajudar as pessoas que sofrem. E nós, como mensageiros de Deus, somos convidados a isto. À medida que nós podemos, que nós estejamos perto das pessoas que sofrem. Às vezes nós não vamos aliviar o sofrimento delas com as nossas palavras, mas podemos aliviar o sofrimento delas com a nossa presença. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e trabalho do homem, agora vos apresentamos, e para nós vai tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e trabalho do homem, e agora vos apresentamos e para nós foi tornar bebida de salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, os dons da vossa Igreja, para que receba nestes santos mistérios os bens que pela fé acredita. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte. Vós sois glorificado na Assembleia dos Santos e ao coroar os seus méritos, coroais os vossos próprios dons. Na sua vida dai-nos um exemplo, na comunhão com eles uma família e na sua intercessão um auxílio, para que, confirmados por tão grandes testemunhas, possamos vencer o bom combate da fé e receber com eles a eterna coroa de glória, por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte da santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitiste a vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Thomas, o seu auxiliar Robert e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, especialmente aqueles pelos quais estamos hoje rezando nesta Santa Missa. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, a Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos, Santa Isabel, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. My brothers and my sisters, at the Savior's command, and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven,
hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And is not in temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the best hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity, in accordance with our will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sin of the world. Grant us peace. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
Let us pray. May partaking at the heavenly table, Almighty God, confirm and increase in strength from on high, in all who celebrate the feast day of blessed Saint Pius of Pietrelcina, that we may preserve in integrity the gift of faith and walk in the path of salvation you trace for us. Through Christ our Lord. I'm just going to remind you that this evening we have one more day of our novena, the 7th day of our novena, 6 p.m. Gostaria de lembrar a todos que às 18 horas nós temos o 7º dia da nossa novena, dedicada ao Senhor Santo Cristo. The Lord be with you, and may Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. My brothers and sisters, the Mass is ended. Go in peace. Have a good day, everyone. Tenham todos bom dia.